Você com certeza já viu essa cena. Como se diz professor em inglês? Teacher. E professora? Teacher. A grande questão é, você sabia que de certa forma o Chaves não estava totalmente errado na resposta dele? Pois é, hoje nós vamos explorar as aulas de inglês do Chaves e aprender bastante coisa, não só comigo, mas também com o grande mestre linguiça. Exato! Tá! Eu sou o Diego, professor de inglês, tradutor e intérprete, e você está no canal Foco Bilíngue. Let's go? Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo e hoje você vai aprender coisas que talvez você ainda não tinha aprendido na escolinha do Chaves. Então já pega o seu caderninho de vocabulário e vamos lá, começando pelas cores. Kiko, como se diz amarelo em inglês? Amarelo. Bom, o Kiko aqui solta logo um amarelo, que obviamente não é o correto, mas a parte mais interessante vem agora. Amarelo se diz gelo. Ah, que burro. Dá 0 pra ele. E por que vou dar 0 se ele respondeu corretamente? Repare que o Nhonho diz que amarelo é yellow e o professor diz que tá correto. Mas espera aí, amarelo não é yellow? Pois é. A grande questão aqui é que falantes nativos de espanhol têm uma dificuldade imensa em diferenciar o som do Y e o som do J. E aí muitas vezes eles acabam pronunciando as duas letras da mesma forma quando eles estão falando inglês, assim, na maior naturalidade, como se as duas tivessem o mesmo som, um sonzinho de G. E como o Chaves solta a piada do gelo logo em seguida, a dublagem em português precisou seguir o fluxo da pronúncia errada, né? Fazer o quê? Não, porque disse gelo. E o gelo não é amarelo, é branco. A professora Rachel, inclusive, ela fez um vídeo falando sobre isso, explicando a diferença entre os dois sons, porque os alunos dela que tinham espanhol como língua nativa tinham dificuldade de diferenciar os dois. Dá uma olhada aí no vídeo dela. In this American English pronunciation video, we're going to go over the difference between the words yellow and jello. And I've noticed that especially my Spanish-speaking students and friends have problems with this. What's the difference between these two sounds? Yellow. Jello. Jello. Que fique claro que o Y de fato tem uma puxadinha de J, mas é muito sutil. Então a gente não fala bem yellow, mas sim yellow, yellow. Note que tem um sonzinho aspirado antes do I. Yellow. Inclusive, na versão de 1992, o professor Girafales, por algum motivo, falou corretamente, sem esse negócio de yellow. Amarelo em inglês se diz yellow. Parece que com o tempo ele pegou a pronúncia certa, né? Agora, o que dizer do azul escuro? E azul escuro? Blue marinho. Blue turquesa. Blue celeste. Blue piscina. Blue mediterrâneo. Não deu. Bom, com certeza não é blue marinho, não é blue turquesa, nem blue celeste. Mas afinal, como é que se diz azul escuro em inglês? E a resposta é dark blue. Sempre que a gente for falar de tonalidade de cor, o tom vem primeiro e só depois a gente fala o nome da cor, tá? Então, azul escuro seria dark blue, azul claro é light blue, azul bebê é baby blue e assim por diante, né? Agora, vamos ver a cor cinza em inglês, segundo a Poppys. Negro. Black. Cinza. Meio black. Meio black foi um bom chute, mas não é a resposta ideal. Cinza em inglês é gray. E aqui temos um ponto importante, um ponto interessante, curioso. No inglês americano, gray é escrito com a letra A. Já no inglês britânico, gray é escrito com a letra E. Agora vamos para a aula de inglês sobre animais, começando pelo clássico gavião. Como se diz leão? Lion. Gavião? Gavião. Tá, ele tentou seguir uma lógica que não deu muito certo, mas confessa que você já riu do Kiko sem fazer ideia de como falar gavião em inglês, né? Pois bem, gavião em inglês é hawk. E na língua inglesa tem uma expressão bem usada com essa palavra, inclusive, que é quando você quer dizer que alguém observa alguma coisa ou vigia alguma coisa com muita atenção. A gente diz que essa pessoa está de olho naquilo como um gavião, like a hawk.
If you are not checking this like a hawk, and believe me, they were watching him like a hawk. And I watched his travel posts like a hawk. And then I watched them like a hawk. Antes de continuarmos, ouça mais uma vez a resposta do Nhonho quando o professor Girafales perguntou como que se diz leão em inglês. Nhonho, como se diz leão? Lion. Claro que a resposta do Nhonho está correta, porque o importante num idioma é conseguir se comunicar, é conseguir transmitir a mensagem. Mas eu acho que é igualmente importante a gente tentar deixar a nossa pronúncia o mais parecido possível com o falante nativo. Então aqui vai um toque básico. Ao invés de dizer lion, diga lion, lion. The lion. Allison, Leo the lion. A mountain lion. A daughter was killed by a lion. O curioso é que a Pop seguiu essa mesma lógica do Kiko, só que ela nos surpreende na resposta dela. Dá uma olhada. Leão. Lion. Pombo. Pidigion. Quando digo que ela nos surpreende, é porque ela respondeu pidigion, que não tem nada a ver com a palavra pomba, em português, nem com a palavra paloma, da língua espanhola. Então dá a entender que ela já conhecia a palavra pigeon, que é pomba em inglês. Ela só não soube como pronunciar, mas ela deu uma estudadinha antes. Já nessa próxima, tanto o Godinez quanto o professor Girafales cometeram basicamente o mesmo erro. Vê se você consegue captar. Rato. Rato. Mouse. Pois bem, o Godinez disse rato e o professor Girafales corrigiu dizendo que é mouse. Os dois colocaram um som no final que não era para estar ali. Se o Godinez tivesse dito rat, sem o U no final, e o professor Girafales tivesse dito mouse, sem o I no final, os dois estariam corretos. E coelho em inglês, como que seria? Como se diz coelho em inglês? Rabbit. Bom, rabbit não é bem a melhor das pronúncias, mas novamente a Pops mostrou que ela tinha sim dado uma estudada antes dessa aula, igual no caso da pomba. Porque coelho em inglês é rabbit. O curioso é que na versão de 92, quando o professor Girafales faz essa mesma pergunta para o Godinez, ele comete um pequeno erro, mas que muda muita coisa. Como se diz coelho em inglês? Rabbit. Ele tá perguntando como é coelho inteiro, não é só o rabinho, idiota. Mas é assim que se diz coelho em inglês. Rabbit. Bom, nessa parte, o Godinez diz habit. Pode parecer uma diferença minúscula entre rabbit e habit, só que rabbit significa coelho, já habit significa hábito, mania, costume. Então, lembre-se, R no inglês é sempre pronunciado como ra, re, ri, ro, ru. Quem faz o som do ha, he, ri, ro, ru em inglês é a letra H. E novamente o professor Girafales cometeu o mesmo erro de colocar o som do I no final de uma palavra que não tem. Ouça novamente. Mas é assim que se diz coelho em inglês. Rabbit. Rabbit não tem som de I no final, acaba no sonzinho do T. No caso do professor Girafales, fica claro que ele não fala inglês, né? Até o Chaves percebe isso. E nem esse professor idiota sabe falar inglês. O que você disse? Escapulation off to me. No entanto, eu não julgo o mestre linguiça, já que ele não é professor de inglês, e sim um pedagogo, como ele mesmo diz. Eu sou pedagogo. E que culpa eu tenho? Então ele dá aula de tudo, matemática, história, geografia, todas as matérias do ensino fundamental. Não tem como a gente ser bom em tudo, né? É totalmente compreensível que o inglês dele não seja perfeito. Mas continuando... Como se diz burro em inglês? Professor. O quê? Bom, burro em inglês é donkey. E não, o Chaves não estava chamando o professor de burro. Ele só queria uma autorização para o professor para dizer como que seria professor em inglês, porque ele sabia como dizer isso em inglês. E é aí que entra a cena mais icônica das aulas de inglês do Chaves. Muito bem, diga. Como se diz professor em inglês? Teacher. E professora? Teacher. Pois bem, o professor achou super errada a pronúncia do Chaves, mas no fundo, ele não errou. Ele só mesclou a resposta dele entre o inglês americano e o inglês britânico, ele deu uma misturada. Isso porque os americanos falam teacher. 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 Já os britânicos falam teacher. 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 Mas claro que o Chaves não respondeu por saber disso. E sim, o professor fez muito bem em ter corrigido, explicando que teacher é uma palavra que serve tanto para masculino quanto para feminino.
Teacher é uma palavra que não tem gênero, portanto, é exatamente igual. Professor e professora. Entendeu? Sim, professora. Agora, na versão de 92, aí sim não temos como defender o Chaves. Como se diz professor? Teacher! E professora? Teachera! Teachera é forçar a amizade. Mas, finalizando a aula, o professor pergunta como que seria eu sou um menino em inglês. Dá uma olhada. Bom, o que eu queria é que traduzisse para o inglês a frase eu sou um menino. Sem querer querendo, a Pops acertou que eu em inglês é I. Vamos por partes. Como se diz em inglês eu? Ai! Muito bem, Pops. Eu disse ai porque eu tava trocando a fraldinha da boneca e eu me espetei com esse alfinete. Mas a parte mais interessante vem agora, quando o professor vê que ninguém vai acertar e decide falar de uma vez por todas como que ficaria essa frase em inglês. Acho melhor que eu mesmo lhes dê a resposta. I am a boy. Aonde? Aonde o quê? Aonde dói? Em mim? Em lugar nenhum. Então por que disse ai me dói? Eu disse I'm a boy. O que causou essa confusão na Chiquinha foi que o professor juntou os sons da frase, o que é ótimo, inclusive. Ao invés de dizer I am a boy, ele disse I'm a boy. E está certinho mesmo, tá? Eu sou um garoto é I'm a boy. Só que quando ele explica a palavra boy pra Chiquinha, surge outro problema, dessa vez com a Pops. É que menino em inglês se diz boy. Claro. E menina em inglês se diz boia. Menina em inglês se diz girl. Como? Girl. 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 Ah. O que o professor está tentando ensinar e a Pop está com dificuldade de aprender é o que chamamos de L escuro, dark L em inglês. Né? Em inglês o L tem dois sons. O som claro, que é aquele que a gente faz igual no português, lá, lé, li, lolu, que é quando o L vem no começo de uma palavra ou ele vem no começo de uma sílaba, né? Que ele vai ser pronunciado de forma clara. Light, laugh, lost. Já quando ele vem no final de uma palavra, no final de uma sílaba ou depois de uma vogal, ele tem um som escuro para dentro. World, ball, girl. Eu acho até que esse sinal que o professor fez foi uma forma de mostrar para Pops que o som tem que ser meio que preso mesmo, meio travado, né? Enfim, não sei, só um palpite. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esquece de dar o like, não se esquece de se inscrever para mais vídeos assim e principalmente deixar nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo para que eu possa sempre produzir mais. Isso me ajuda muito. Bons estudos para você e até o próximo vídeo.